O governo federal anunciou hoje um corte de 55 bilhões de reais no orçamento deste ano. Um dos objetivos é proteger o país da crise internacional e cumprir a meta de superávit primário. Ou seja, manter um saldo positivo entre as despesas e tudo que o governo deve arrecadar. Outra meta é conseguir um crescimento de pelo menos 4,5% na economia. Ao detalhar o corte, o governo assegurou que serão mantidos os recursos para programas como o PAC, de aceleração do crescimento, o Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria. Já os ministérios da Saúde, das Cidades e da Defesa foram os mais afetados com bloqueio de mais de 12 bilhões de reais. O orçamento da saúde, por exemplo, caiu de 77 para 72 bilhões. Mas, segundo os ministros Guido Mantega da Fazenda e Miriam Belchior do Planejamento, a verba para a saúde continua sendo maior do que a proposta pelo governo no projeto do orçamento desse ano. O ministro da Fazenda também destacou que o corte de 55 bilhões de reais deve permitir que o Banco Central continue a reduzir a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. O governo também prevê uma queda na inflação e o crescimento do PIB para 4,5%. Esse corte orçamentário é recorde, mas o governo afirmou que não vai afetar os principais programas sociais. E aqui no estúdio do Seu Jornal estamos com Paulo Vanucchi, que é o nosso comentarista de política nacional. Boa noite, Paulo. Boa noite. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Pois bem, Paulo, como explicar para os trabalhadores sobre os efeitos desse corte? Então, Ribeiro, a tarefa do comentarista hoje é explicar, como você disse. Bom, primeiro, são termos difíceis. O que é orçamento, o que é corte? Bom, orçamento é, pela lei, pela Constituição, uma previsão que os governos têm de fazer sobre tudo que o país, naquele ano, vai gastar e como vai arrecadar de impostos e outros ganhos. O Estado tem que fazer a mesma coisa, o município também. Então, a presidenta Dilma, ela mandou já uma peça, proposta orçamentária ao Legislativo, e o Legislativo sempre aumenta um pouco. São as emendas parlamentares. Ela acabou sancionando e sancionou, como veio do Legislativo, 1,6 trilhão de reais, quase 2 trilhões. Portanto, o que nós estamos tratando como corte hoje, que na verdade não é bem corte, é contingenciamento, representa pouco mais do que 3% do orçamento, é pouco. Contingenciamento é diferente de corte no quê? Corte está cortado. Contingenciamento quer dizer aquela despesa prevista, uma pequena escola, um pequeno hospital, ele está suspenso até que haja recursos arrecadados para isso. Tanto é que a oposição se queixa de que o corte contingenciamento do ano passado, 50 bilhões, na verdade só 20 teriam sido cortados. Então, nesse sentido, a explicação é de que o Programa de Aceleração do Crescimento, incluindo Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria, que são os grandes programas sociais do governo Dilma, estão preservados. E mesmo saúde e educação, que tiveram cortes, o corte, como foi dito, é inferior ao que tinha sido já a proposta inicial. Então, nesse sentido, a situação não é uma situação altamente preocupante. Apesar dos cortes no orçamento, o governo disse que vai manter a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto em 4,5% para 2012. O Paulo vai comentar isso com a gente. Em um ano eleitoral, como é que você avalia a repercussão política desse corte anunciado hoje? Claro que corte sempre é ruim para a ideia de crescimento e de nível de emprego. Talvez tenha sido um dos problemas do ano passado em que o PIB não cresceu tanto quanto previsto. O tal contingenciamento de 50 bilhões que sinalizou para uma ideia de pé no freio. Agora, a presidente Dilma, ela está agindo com firmeza, ministro Guido, Banco Central, no sentido de reduzir juros. Então, esse contingenciamento anunciado hoje, ele acaba sendo uma peça importante, primeiro para esvaziar uma crítica da oposição. O governo gasta, gasta, gasta. Então mostra um governo com seriedade, não vai gastar mais do que arrecada. Agora, onde gastar? Então não pode gastar nos grandes programas sociais. Então a minha avaliação é de que o impacto eleitoral é pequeno,
há uma preocupação sim, mas pode ser que a medida seja muito sábia se de fato confirmar o que já foi anunciado, que as próximas reuniões do Banco Central, Copom, vão anunciar rápido a queda da taxa de juros para menos de 10%. Então, o ganho disso aí suplanta em muito a relativa perda quando você anuncia um contingenciamento ou corte, como você chamou. Nós tivemos a retomada, a partir de hoje, da votação da lei da ficha limpa, que pode ser incluída já para o ano de 2012, para as eleições de agora. Nós temos até esse momento 3 votos favoráveis e 1 contrário. O que é que você pensa a respeito disso, Paulo? O tema é muito delicado. Para assunto do direito e análise jurídica, ele é delicado. Então, primeiro eu estou com toda a população, a sociedade que quer mais honestidade, mais rigor. Tal. O problema é que a lei ficha limpa, ela tem alguns itens, alguns artigos, alguns ministros se prendem a isso, no sentido de dizer que se não há uma condenação em última instância, ou seja, o sujeito é condenado na primeira, juiz local ou no tribunal estadual, contraria a Constituição já castigar a pessoa com qualquer punição, impedir de ser candidato. Então há esse perigo do direito individual, o que poderia desencadear a seguinte questão. Bom, então eu na véspera de eleição, um partido abre centenas de processos contra pessoas dos outros partidos. Verdade. E vira uma troca de fogo e todo mundo tem que ser barrado pela ficha limpa, porque quem tiver sido processado em segunda instância está impedido. Então o judiciário brasileiro saberá decidir isso com sabedoria, como tem manifestado em algumas decisões importantes. Recentemente o Conselho Nacional de Justiça, antigamente Raposa Serra do Sol, o direito à diversidade sexual, união homoafetiva. Então eu aguardo com confiança uma sábia decisão do Supremo. E se você disse, está dito. Muito obrigado, boa noite para você, viu, Paulo? Muito obrigado.